Já pensou em uma vida que não deixa valor algum, onde a memória daquela pessoa se perde ao longo do tempo? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a tua presença mais uma vez conosco. Lembre, compartilhe sempre esse conteúdo, chegar a mais pessoas, justamente para poder experimentar esta dimensão da palavra de Deus. Que bom que vários de vocês têm feito essa experiência. Obrigado a cada um que tem manifestado o seu carinho e também seu apreço para acompanhar todas as manhãs aí, às vezes no café da manhã, outros fazendo ainda já o trabalho, outros no final do dia, outros que acessam de vez em quando de acordo com o tema que vão vendo. Bom, obrigado a cada um de vocês por levarem também a palavra de Deus a outras pessoas. Hoje eu quero pegar com vocês o livro de Eclesiástico, capítulo 44, o versículo 1, depois o versículo 9 a 13. Diz assim: Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. Outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não tivessem existido. Viveram como se não tivessem vivido, e os seus filhos também depois dele. Ou seja, começa aqui uma comparação. Existem então pessoas que desapareceram. Você olha e você não sabe nada da história daquela pessoa, elas simplesmente desapareceram. Ou seja, você olha lá para aquele bisavô, para aquele avô, as memórias, aquilo que ele fez, simplesmente desapareceram ao longo da história e os seus filhos juntos. Ou seja, o valor que não é passado de geração em geração vai deixando a fecundidade que deveria existir se dispersar. Ou seja, é infrutífero. Não é deixado algo que não passa. O que você percebe? Às vezes, quando é somente uma questão financeira que é deixada, você vê logo que aquilo vai se perdendo ao longo do tempo. Quantas vezes nós enfrentamos os problemas das heranças que vieram dos pais, dos avós e que vão dando um monte de complicação e que em vez de trazer uma obra boa, traz uma obra de divisão, porque muitas vezes aquele valor, e eu não estou dizendo nem que aquele avô, aquele pai não tenha, talvez os filhos também não tenham assimilado aquilo que é os valores. Hoje tem muitos daqueles que são famosos, conhecidos, que não querem deixar uma herança muito grande para os filhos, preferem dar a instituições de caridade. Por quê? Porque percebem que às vezes que se deixa herança, olhando outras famílias, aquela herança não ajuda no crescimento da pessoa. Ela recebe as coisas com muita facilidade e essa facilidade muitas vezes gera comodismo, gera justamente falta de reconhecimento e esforço para adquirir valores. Estou falando de pessoas justamente que estão fora, que não são cristãos, ou seja, que não professam a fé, mas que percebem que se não adquirir valores, virtudes, a vida dos filhos vão se perder em outras formas de banalidades. Então, isso é importante para nós. Então, tem esse gesto, tem essa percepção que está aqui num dos livros antigos, justamente, da nossa palavra. Ainda ele diz, mas estes, ao contrário, são os homens de misericórdia, seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes, seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles se mantém-se fiel às alianças, e graças a eles também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre, e a sua glória jamais se apagará. Olha só que forte. Pense que isso daqui lembra um outro trecho da Bíblia que diz, a sua descendência permanecerá para sempre. Lembra quem? Nossa Senhora. Por quê? Porque esta mãe deixa para nós valores. A consequência disso é que valores como a maternidade,
o cuidado, né, a ternura, valores que estão bem no centro da devoção mariana, como a pobreza, a simplicidade, vão passando de geração em geração. Sem isso, perde justamente o eixo daquilo que é esta maternidade. Quando nós olhamos para as famílias, é a mesma coisa. Qual é os valores que estão percorrendo a tua família? Quais são aqueles valores que você identifica? Pode ser um valor de justiça, de coerência, valores justamente do trabalho. Tem valores que vão percorrendo a família toda, mas você vai ver que algumas famílias perderam essa dimensão de valores. Pergunta aos teus pais, aos teus avós, vê se eles conseguem perceber esses valores que vão percorrendo as gerações e que são fiéis, ou seja, você vai ver que isso vai como que colocar, vai alinhar e vai justamente conectar uma geração à outra. É muito bonito. Às vezes a gente recebe doações, a gente recebe aqui ajuda e você percebe também que aquela pessoa está fazendo isso em memória do pai, em memória de alguém da família. Olha, eu quero fazer isso, né, porque meu pai tantas vezes se preocupou com esse aspecto. Meu pai tantas vezes fez isso, a minha mãe tinha muito sobre essa dimensão. Então, o que acontece? É um valor que você percebe que foi passando. Aquela pessoa poderia pegar aquilo que ela está doando e se apropriar para si, aquele bem, uma casa, pegar aquele automóvel, pegar aquela pequena doação, pegar aquela roupa, mas ela percebe que não faz sentido, porque até por memória, aquele que deixou percebe que precisa continuar a fazer o que aquela pessoa justamente faria. Então isso é bonito. E aí faz a gente perguntar o que é esta linha que passa na minha família, eu consigo identificá-lo, quais são esses valores, eu tenho mantido esses valores, e os meus filhos, como eles têm justamente vivido esses valores, como tem se repassado, e depois como tem repassado isso aos meus netos, caso você tenha um pouco mais de idade. Se ainda é jovem, então como isso tem chegado até você? Conhece os valores? Quem sabe hoje é dia também de buscar conhecê-los. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.